O senador Flávio Bolsonaro sobe nas intenções de voto e empata com o presidente Lula em um eventual segundo turno. Então vamos conferir junto ali os números dessa nova pesquisa Atlas Bloomberg. O senador aparece com 46,3%, enquanto o petista aparece com 46,2%. A margem de erro é de 1 ponto percentual. Os dois estão empatados, então, tecnicamente. Cerca de 7,5% dos entrevistados não responderam neste cenário. A pesquisa também questionou qual era ali o maior medo ou preocupação dos eleitores com o resultado das eleições. Bom, a gente segue mostrando ainda essa pesquisa. Em uma simulação contra Tarcísio Gomes de Freitas, o presidente tem um resultado ainda pior. O atual governador paulista venceria com 47%. Contra 46% do petista. O resultado ligou o alerta no Palácio do Planalto, principalmente depois da repercussão negativa no Carnaval. Bom, eu começo conversando então com a Cíntia. Queria que você fizesse uma análise a respeito dessa nova pesquisa, pensando que talvez tenha sido um erro do governo subestimar ali Flávio Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Quando em outros programas a gente via uma vantagem muito expressiva do atual presidente sobre qualquer outro candidato, eu sempre me manifestei no sentido que tudo ainda é muito cedo. E ainda é muito cedo, né? A gente ainda está ali num momento, a campanha política declarada não começou, né? A não declarada já está há muito tempo rodando. Mas eu não tenho dúvidas que em pouco tempo o candidato da direita tem conseguido ali um ganho de porcentagem muito expressiva. Então, realmente, a esquerda deve se preocupar porque a coisa não está do jeito como eles acreditam e é como eu penso que eles acreditam, que já é um jogo garantido e que não tem nenhuma chance de que o PT não se mantenha no governo. Então, eu acredito que, assim, foi muito cedo para não ficar atento aos pontos, não atento às derrapadas e ainda a bola está muito em jogo. Tem muita coisa, muita água ainda pode rolar, inclusive com esse crescimento ainda se mostrando maior. Então, realmente, agora, mais uma vez, né, Danúbia, a gente vai ter uma eleição polarizada, bem polarizada. Não são vários candidatos, é homem a homem, né? Então, nós vamos ter ali uma questão quase assim, de amor de time. As pessoas vão votar contra o outro partido. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Então, realmente, acredito que subestimou-se, mas com toda a cautela, porque também quem se consagrar vencedor neste momento tem toda a chance de fazer os mesmos erros, de derrapar, a gente já viu tantos casos de eleições ali assim, quase para acontecer, a pessoa junta um documento falso, faz uma bobagem e tudo vai por água abaixo. Então, a vermos. Lisiane, você acha que com essa pesquisa mostrando para Tarcísio que ele venceria Lula, deixou ele ali com uma pulguinha atrás da orelha? Olha, eu poderia, e se... Eu sempre venho aqui e falo do Tarcísio, né? Eu acredito que não, né? Eu acho o Tarcísio uma pessoa bem colocada, né? Então, eu acredito que a decisão que ele tomou esteja muito ligada ali à história política dele, né? Ele honra muito a história política dele no sentido, gente, de quem o colocou, quem o levou para esse cenário que ele está hoje, né? Eu só queria mencionar a questão do carnaval, né? Que a questão da escola de samba, que achavam que seria, de repente, aí uma estratégia, uma campanha política, foi por água abaixo. Exato. Até porque mexeu com setores da sociedade importantes, como é o caso da família. Com certeza. Né? Porque o eleitor brasileiro, ele é um eleitor da família. E quando a gente vê uma escola de samba homenageando o presidente da situação e debochando de algumas coisas que para a sociedade são essenciais, valores, gente, princípios de uma sociedade, aquilo sim, eu acho que está refletindo nessa pesquisa agora também. Com verbas públicas, né? Com verbas públicas, né? Priscila, você acha que a volta do Lula, mais precisamente após a ida aos Estados Unidos agora em março, vai ditar uma aceleração nessas definições de campanha, ele mergulhar de vez nessa disputa? Porque tá tudo não aquece ainda, né? Ninguém ligou os motores de fato. Eu acho que já começou, mas só que não, sabe? Eu falo isso porque, claro que
quando ele pega lá a questão da questão carnavalesca, já tinha um intuito eleitoreiro, obviamente inevitável, mesmo que não se diga que sim, né, mas eu acho, Danúbia, um ponto aqui que eu preciso trazer, né, para a gente discutir, é a questão de se falar, de se menosprezar o Flávio Bolsonaro, e eu quero me incluir nisso. Porque quando ele foi colocado como candidato pelo pai, a gente não pode esquecer a bagagem do eleitorado do bolsonarismo, né, que ainda é forte, muito embora, né, o seu propulsor esteja ali preso, ele tem ainda essa bagagem que a gente tem que levar em consideração que esses 46,3% do segundo turno de empate é sim da bagagem pelo pai, tendo em vista que o Flávio, ele não tinha por mais que ele, né, fosse ali senador, eu não me lembro de pautas importantes que ele tenha feito a ponto de trazer a população consigo. Então eu fui uma das pessoas que disse, nossa, uma pessoa sem, para mim, tá? Para mim, somente mesmo para mim, ele não teria uma expressão política. E aí o que me chama a atenção foi, ele tem tido, né, as falas dele, não, eu não vou tirar benefícios assistenciais, quero contar com o voto do todos, todis, eu não sei como, né, fala, trazendo essa contrariedade que outrora ele tinha, né, com relação às pautas dos direitos humanos, e não sei se foi para brincar, enfim, não veio ao caso, mas ele fala com essa pauta, então é um pouco diferente, inclusive, do capital político do próprio pai, que perdeu pela boca. Por quê? Porque ele enfrentava essas questões políticas. Ele é mais e para fechar aqui a questão do meu comentário, que eu chamo a atenção essa porcentagem ainda não tem a união dos demais candidatos que se dizem centro-direita, né? Então, eu acho que há realmente aqui uma preocupação da esquerda, que só tem um único candidato e vai pautar nele exclusivamente. E eu acho que essa pulverização fez muito bem para a ala da direita, e há quem diga que eles estivessem separados, mas eu acho que faz parte todo de uma jogada que é capaz de dar, sim, um ótimo trabalho para a esquerda. E o que me chama a atenção, por fim, foi o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, ele estava se colocando, inclusive se falava, não, é o que mais teria pontuação dos 3 presidenciáveis que teríamos ali, Ronaldo, Ratinho e Eduardo Leite. Ele ficou mediano, ele perdeu inclusive para o Ronaldo Caiado, né? Então, essa pesquisa, claro que a gente precisa lembrar que ela foi feita nos dias 19 e 24, isso influencia, né? Então, onde foi feito, a hora que é feita, isso traz influência para aqueles que votaram, mas a gente precisa ficar, né, com atenção, mas eu acho que as baixarias, as coisas ainda virão à tona, porque ainda não começaram a mexer com coisas que o passado de Flávio, né, eventualmente tenha, e vice-versa, que de Lula também.